que o ocidental tem aqui da história antiga é o Antigo Testamento, não é mesmo? E no Antigo Testamento nós vimos algumas citações sobre hibridização. Anjos desceram em aparelhos barulhentos, juntando-se as mulheres terrenas e gerando os gigantes. Aqui tem Golias, o gigante, e Davi, que venceu o gigante. Isso aqui é uma alegoria muito importante para falar do ser humano retomando o seu lugar, porque Golias foi um dos últimos gigantes do planeta. Essa raça de gigantes deve realmente ter existido, porque nós vimos isso citado em muitos locais. Relatos antigos da intervenção genética direta, criando semideuses, né, que nós chamamos de gigantes. Então, a época dos titãs, né, ele fala das guerras dos titãs. E nós vamos ver aqui que teve épocas e situações em que eles narram uma intervenção direta dos deuses, que eles chamavam de deuses, que eram seres bem mais evoluídos e bem maiores, com um rosto completamente diferente dos que habitavam no planeta naquela época. E eles tomavam suas mulheres e tinham seus filhos, que chamavam de semideuses. Então eles eram metade humanos, metade deuses. E a gente já ouviu falar muito disso, né? A televisão explora bastante. Mas nós vimos já, então, essa mistura entre deuses e humanos no livro de Enoque. Inclusive, a própria Bíblia já copia. Ela copiou baseada no livro de Enoque. 200 filhos de deuses desceram à terra, gerando com as filhas dos homens 200 filhos. Nos apócrifos de Baruque, 4.090.000 gigantes, filhos dos deuses. Já tinha até um censo populacional dos gigantes na época. Ezequiel, na epopeia de Gilgamesh, também fala. E os mitos gregos, que é bem explorado na mídia, nos filmes. Os sumerianos, que nós vimos, então, no Maelis, né? E nos indígenas. Os povos indígenas falam muito desses povos diferentes que vinham dos céus. No livro Lendas Aztecas, Incas e Maias, de Walter Kriegberg, narra que quando os gigantes se reuniram mais uma vez, caiu um fogo horrível do céu. Então aqui muitas citações, né? Samuel fala dos gigantes no Antigo Testamento, inclusive fala de características que ele tinha de DNA, algumas características físicas, por exemplo, como 6 dedos. Tinham muitos filhos de gigantes que tinham 6 dedos. E isso, uma marca, né, nos cromossomos e no DNA desses filhos de gigantes que tinham 6 dedos nas mãos e nos pés. E índios norte-americanos e astecas que falam de jaguares velozes que vieram do céu e interferiram numa batalha entre humanos e gigantes. Isso não pode ser, então, mentira. Vocês concordam? Existiu realmente uma raça diferente aqui em algum tempo da história humana. Mas essa miscigenação trazia muitos problemas de ordem moral. Por quê? Você vê lá, né, um casal que tem suas características. Eles eram com uma pele bem queimada, meio morena. E de repente nascia um que tinha uma pele branquinha, loirinho, com cabelo encaixadinho e olhos azuis. Se um pai aqui tivesse com um filho assim, o que faria? Foi trocado no hospital? Não é? Bom, então isso tinha muito problema. E no pergaminho de Lameque, pai de Noé, houve esse problema. Quando a gente vê as placas sumerianas e vê a história de Noé, vê que ele nasceu um loirinho, de cabelo encaixadinho, olhos azuis, branquinho, branquinho, com Lameque e sua esposa bem diferentes. E Lameque viajou por 9 meses, quando voltou ela já estava com os filhos
dos braços. E ele viu e falou, não, isso não é meu. E ela jurou de pé junto que era. Então ele ficou muito confuso, muito perdido, e ele foi então falar com o pai dele, que era Matusalém. Tem alguma coisa errada com meu filho, porque ele nasceu muito estranho. E a minha esposa Júlia que é meu. E aí então, eles foram até Enoque. Enoque tinha tido contato com os deuses, né? Ele ascendeu aos céus, como conta a história. Na verdade, ele teve contato com os extraterrestres. E Enoque falou, não, esse ser é um ser especial. Ele nasceu para salvar a humanidade de uma catástrofe que está para acontecer. Ele tem essa missão e ele vai sim ficar aqui no meio de nós como seu filho, Lameque. Então Lameque aceitou o que Enoque disse. Ou seja, vocês imaginam só que dor de cabeça que tinha nascer filhinhos completamente diferentes dos pais naquela época. E não foi só uma vez, não. E esses eram chamados Nefilins, né? O povo sumeriano Nenumaelish conta essa história que eu acabei de contar para vocês. Mas existe um pergaminho de Lameque que fala sobre esse drama vivido por Lameque. Os híbridos na antiguidade tinham uma função no planeta de comandar indiretamente a raça humana. Quando nós observamos os gigantes, os semideuses ou os deuses, todos eles tinham uma tarefa de ser intermediários entre os deuses e o homem. De qualquer forma, eles queriam manter o poder. E é importante que a gente perceba na história do passado para ver o que se repete na história do presente. Eles tinham uma intenção de manter a população humana sob um determinado controle e sob comando. De uma forma que, dizendo assim para os humanos, olha, realmente vocês não sabem se cuidar, realmente isso daqui é um problema, nós vamos comandar tudo isso daqui. Mas várias raças podem ter feito misturas genéticas, não é? Nós não viemos lá na origem, provavelmente, de seres répteis, não tivemos outras influências. Pela história, conta-se que muitas raças de muitos planetas em milhões de anos estiveram presentes no planeta Terra, de alguma forma semeando alguma coisa, deixando aqui partes da sua semente, partes do seu DNA, nos seres que viriam a habitar o planeta. A Mônica também citou sobre o DNA lixo, né? Ou introns, como é chamado, de que esse DNA que foi encontrado, um monte de códigos que não são utilizados para nada, e é a maior parte do código do DNA usado para nada, eles achavam então que era uma possibilidade de ser características do passado, coisas que nós já precisamos, né? Como ter garras, ou como ter mais pelo no corpo, ou coisas do gênero, que hoje a gente não precisa mais. Mas a tendência, quando não temos, quando uma coisa que não é mais utilizada, é de aquilo ser eliminado. Até pelo próprio código já deveria ter sido eliminado. No entanto, foi então descoberto que esse DNA Master é muito mais importante do que a gente imagina. Talvez seja a nossa grande diferença e a nossa parte mais evoluída, que vai ser utilizada um dia. E por que eu estou falando isso? Porque para que exista uma manipulação genética, crianças cristais e índicos, nós temos que ter condições, um corpo, um cérebro, um sistema que consiga assimilar uma inteligência maior, uma condição maior. Então, todos os códigos que ainda não são utilizados como se estivessem adormecidos, muito provavelmente serão utilizados por intervenções que também já estão sendo feitas
há muito tempo, para que a gente tenha um desenvolvimento psicomotor muito melhor, para que a gente consiga ter neurônios trabalhando com muito mais complexidade, uma mente muito mais aberta, menos limitada, um inconsciente reduzido, aumentando o nível de consciência. Ou seja, toda a nossa estrutura tem que ser preparada para receber modificações. Se o nosso corpo não tiver como assimilar, se não tiver a estrutura pronta para receber modificações, esse corpo não vai valer de nada. Então, muito provavelmente, esses códigos que estão inutilizados vão ser utilizados no futuro. E, como no passado, as abduções envolvem ensaios genéticos hoje. Não continuou exatamente da mesma forma como no passado, mas existe essa intervenção genética. Não é nova, ela já existe há muito tempo. Provavelmente nós somos frutos desses experimentos há milhões de anos. Mas agora, como é que será que está? Qual é o nível, né? Hoje o nível de criação de novos híbridos. Novamente, pelas pesquisas que têm sido feitas no mundo inteiro, em centenas de pessoas, eu diria até mais de centenas, mais 1 milhar de pessoas, mais que isso até, de pessoas estudadas e pesquisadas que mostram que isso já está acontecendo em grande escala. Isso foram as pessoas estudadas. Imaginem vocês quantas pessoas que são abduzidas e quantas não devem estar acontecendo o mesmo processo. Mas para quê? Por quê? A nossa história se repete, não é mesmo? Como aconteceu lá atrás. Mas de uma forma diferente. Porque, afinal de contas, nós não temos mais os mesmos conceitos que tinham na época de Noé. Não é mesmo? Nós acreditamos hoje que a Terra é redonda. Teve um tempo atrás aí que acreditavam que a Terra era plana. E não faz muito tempo. Nesses últimos séculos, o ser humano evoluiu de uma tal forma como nunca houve em outra época. No nível de consciência, de informação, de tecnologia. Infelizmente, moral e eticamente ainda estamos engatinhando, mas é apenas um sinal. Nós temos ciências novas como psicologia, psicanálise, psiquiatria, neurociência e tantas ciências de ponta que já ensinam como que a mente humana é, como é que podemos modificá-la, como é que podemos treinar essa mente para que ela seja exatamente o que eu preciso que ela seja, como é que eu expando a minha mente, expandindo a maneira de raciocinar sobre um assunto e sobre um problema, como resolvê-lo de uma forma mais inteligente, bem direcionada, sem sermos escravos da emoção. Hoje nós estamos numa época completamente diferente. Isso implica que todo esse processo que está acontecendo pode ter um resultado completamente diferente. A Mônica falou dos Lulus, que eram os escravos. Hoje, provavelmente, ainda somos mais ou menos escravos, mas numa outra condição. E prontos para sair dessa posição de inconsciência. Esse fato de estar ocorrendo novamente as abduções e a miscigenação de raças nos faz refletir sobre 2 pontos importantes. Primeiro, os extraterrestres não se manifestam com relação às intenções com essa prática. Isso continua igual. Né? Eles falam pouco, que é o segundo ponto. Ai, meu Deus. Estou brigando com ele aqui. Pra trás.
Eu fui tudo para frente. Os extraterrestres, então, são os hostis nas suas abduções. Quando muito, mostram aos abduzidos o resultado dessa hibridização. Então, tem determinadas situações, que foi já colocada, em que esses seres misturados são mostrados aos pais genéticos desses seres híbridos. E esses seres ficam à parte presos em algum local, nas naves, em algum local que nós não sabemos qual. Principalmente os que são muito diferentes. E os que são mais humanos fazem parte e ajudam no processo de abdução, juntamente com os greys. Isso já pelas pesquisas dessas pessoas. Agora, eles não são muito amigáveis nesse sentido de explicar para a gente. Como se a gente não tivesse ainda, e acredito que não tem ainda muita condição de compreender muita coisa. Mas David Jacobs, no livro A Ameaça, ele fala sobre todas essas pesquisas que ele fez sobre hipnose e outras que não precisou nem da hipnose para ter consciência de que estavam utilizando do material genético para poder criar novos seres. Ele fala sobre um plano para a miscigenação do planeta e a mistura de genética alienígena com o humano. Desde 1960, o perfil de abdução mudou. Antes disso, depois da Segunda Grande Guerra, normalmente as pessoas recebiam mensagens falando de consciência, de mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que o planeta tinha que melhorar nesse sentido. Em 1960, esse perfil modificou, eles começaram a fazer abduções em massa e se interessar pelo aparelho reprodutor, tanto do homem quanto da mulher, como o sistema nervoso central. De conhecer as emoções do ser humano e também de manipular essas emoções. A partir daí, então, o plano deles começou a entrar em ação. Então já fazem 50 anos que isso começou. O DNA mais próximo na árvore filogenética com os greys. Lembra que eu falei da árvore filogenética? Que é a distância entre espécies? Os greys encontraram na nossa árvore essa semelhança. Ou seja, eles viram que é possível mesclar e misturar as raças. Estamos agora, segundo Jacobs, no quarto ou no quinto estágio do experimento. Há 50 anos. Então tem vários estágios acontecendo. E eles fazem um treinamento dos híbridos, que é de ajudar na fertilização de novos híbridos na própria nave onde vivem. Então tem muitos híbridos que ajudam a ter cruzamento com mulheres humanas, onde eles auxiliam a criar novos híbridos. E outros híbridos que vivem entre os humanos para executar seu projeto pessoal.